Eu era criança e morava em uma fazenda que meu pai cuidava desde mais novo, e foi neste local que minha vida foi marcada por algo inexplicável que conto agora. Em uma noite sombria, em uma fazenda isolada no Mato Grosso, o vento assoviava de tão frio, coisa que por si só já era incomum. A lua cheia lançava sua luz sobre os campos de milho, criando sombras que se moviam. Os habitantes da fazenda era eu, meus pais e meus dois irmãos. Estávamos agitados por uma sensação de inquietação que não existia antes. Meu pai Samuel notou algo estranho enquanto realizava sua sonda noturna. Ele viu uma figura alta e escura vestido com uma capa, parado no campo. Seu coração acelerou e com uma lanterna em mãos ele se aproximou com cuidado. Mas ao chegar mais perto, a figura desapareceu. Ele nos contou isto naquela mesma noite. Na manhã seguinte, todos nós estávamos desconcertados. Minha mãe, Luzia, estava convencida de que algo sinistro estava acontecendo. Os animais pareciam inquietos, e com o passar dos dias, as plantas começaram a murchar. À noite, começaram a ocorrer ruídos estranhos e suspiros que ecoavam pelo corredor da velha casa. Eu era o filho mais novo. Acordei em pânico certa noite, pois vi o vulto que meu pai avistou na plantação na janela. Minha mãe disse que meus olhos estavam vazios, como se estivesse visto o próprio terror. Logo os pesadelos se tornaram uma rotina e todos os membros da nossa família começaram a sentir uma presença externa na fazenda. Com o passar dos dias, a situação piorou. Objetos se moviam sozinhos, a temperatura despencava inexplicavelmente e uma atmosfera de desespero pairava sobre a fazenda. O que antes era um lugar de tranquilidade havia se tornado um pesadelo. Meus pais decidiram buscar ajudas de outros fazendeiros, que lhes contou uma história sombria, que na época da escravidão a fazenda havia sido o local de um ritual macabro, e que uma entidade sinistra estava ligada a essas terras. A única maneira de libertar a fazenda do terror seria realizar um ritual. A princípio, meu pai não levou isso muito a sério, mas como a situação se intensificava e minha mãe insistia muito, fomos atrás de uma senhora benzedeira indicada por um amigo próximo. Ela foi até a fazenda e realizou um ritual com folhas e canções. Na época, por ser criança, não sei se sentia mais medo dela ou do vulto que aparecia na janela. Mesmo depois de tudo, o local nunca mais voltou a ser o mesmo. O terror que experimentamos nas noites sombrias da fazenda ainda ecoava nos nossos pesadelos. Não sabíamos se era medo coletivo ou se a entidade vista ainda permanecia ali. Anos se passaram desde a noite em que vimos o vulto pela última vez, mas as cicatrizes emocionais persistiam. Eu, meus pais e meus irmãos não conseguimos esquecer as visões aterrorizantes e o medo que nos consumiu. A fazenda, uma vez florescente, agora é um lugar de lembranças sombrias. A comunidade local começou a evitar a fazenda, alimentando rumores sobre seu passado obscuro. As plantações voltaram novamente a murchar e os animais não prosperavam como antes. Apesar do trabalho espiritual realizado ali, sentíamos que a fazenda nunca mais seria a mesma. As noites voltaram a ser as piores. Pesadelos recorrentes assombravam meus sonhos, lembrando-nos das aparições sinistras que testemunhamos. Passamos a evitar a escuridão e a solidão da noite a todo custo, mantendo lanternas e velas acesas em todos os cantos da casa. Certa noite, quando estávamos reunidos na sala, um sussurro gelado ecoou pelas paredes da casa. Um arrepio percorreu a espinha de todos. Olhamos pela janela, esperando ver a figura obscura que nos atormentou. A entidade sinistra, parecendo ainda mais aterrorizante do que antes, apareceu no telhado. Não podíamos ver, mas sabíamos que estava lá. Uma sensação de opressão encheu o ambiente. Corremos para um dos quartos que parecia mais seguro e passamos a noite lá. Essa situação se repetiu por algumas vezes, até que o dono da fazenda vendeu a propriedade e tivemos que nos mudar de lá. Hoje, quando conto essa história, muitos dizem que era apenas resultado de um medo coletivo. Talvez seja um pouco disso, mas também sei que tinha algo mais.